Olá pessoal, então vamos continuar aí nosso estudo, não é? Então que nós falamos das técnicas contábeis, né, das demonstrações contábeis, e aí o que é que acontece, pessoal? A Lei 6.404, ela regulamenta, né, obriga aí aquelas demonstrações contábeis para, claro, né, as sociedades anônimas. Mas com a última alteração que teve na lei, ela trouxe uma coisa interessante, ela trouxe um conceito de sociedade de grande porte, certo? Sociedade de grande porte. Essas sociedades de grande porte são empresas, né, que tenham ou um ativo grande ou um grande faturamento, define como empresas que têm um ativo, né, no ano maior de que 240 milhões, ou então receita de vendas maior de que 300 milhões. São consideradas essas empresas de grande porte, certo? E essas empresas de grande porte tem ativo. Ativo a gente vai ver que vai ser a parte positiva do patrimônio, mas a gente já né, na próxima aula a gente comenta isso aí. Ou receitas maiores de que 300 milhões, certo? Essas empresas, mesmo que elas não sejam sociedades anônimas, elas estarão obrigadas, né, a cumprir as determinações das SAs no que diz respeito à escrituração e às demonstrações contábeis, certo? Mesmo que ela seja uma sociedade por cota de responsabilidade limitada, certo? Ela vai estar sujeita, né, à elaboração todos aqueles demonstrativos, né, de fluxo de caixa, de tudo isso, se ela tiver um ativo maior de que 240 milhões ou receita maior de que 300 milhões. Aí é interessante que você pode ter uma situação de você ter uma sociedade que não seja sociedade anônima e que esteja obrigada a elaborar a DFC, e tenha uma sociedade anônima que não esteja obrigada a elaborar a DFC. Porque se for uma sociedade anônima com PL até 2 milhões, está desobrigada. E se for uma outra empresa qualquer com receita acima de 300 milhões, ela é uma sociedade de grande porte, ela vai estar obrigada à elaboração da DFC, mesmo não sendo sociedade anônima. Então, se ligue aí desse conceito de sociedade de grande porte. Uma novidade aí trazida aí, né, recentemente, já não tão recente, né, pelas últimas alterações aí da Lei 6.404, certo? Os conceitos de sociedade de grande porte. Beleza. E essas demonstrações, Silvio, você falou tanto dessas demonstrações contábeis, né? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, DFC, né? E quando é que isso é elaborado afinal? Pessoal, aí a gente tem que saber o que é um exercício social, certo? Exercício social vai ser justamente, exercício social, também chamado aí de exercício contábil. Esse exercício social vai ser um interstício de tempo no qual a empresa vai estar obrigada à elaboração aí dessas demonstrações contábeis, certo? Nesse exercício social. A Lei 6.404, ela diz, né, na Lei 6.404, ela diz que o exercício... Primeiro ele fala lá, que a Lei 6.404, que ela diz, logo lá no início, ela fala assim, que uma SA, ela é mercantil, ela é comercial, independentemente do objeto social dela. Certo? Então a SA é por essência uma sociedade o quê? Comercial. E ela é regida pelas leis do comércio. Então ela é mercantil, ela é comercial e regida pela lei do comércio, uma SA. E o exercício social, o que é que a Lei 6.404 fala? Ela fala que o exercício social, ele terá a duração de 1 ano. O exercício social terá a duração de 1 ano e a data do término é fixada no estatuto. Data do término fixada no estatuto, certo? Data do término fixada no estatuto. Então o exercício social vai ser esse interstício de tempo no qual ele vai ser obrigado a elaborar essas demonstrações contábeis. Qual é o prazo do exercício social? 1 ano. E a data do término, não é do início e término não, do término é fixada no estatuto, certo? Então se ele está elaborando, por exemplo, ele iniciou a empresa agora em 1º de julho de 2017 e colocou como data final 31/12, nesse primeiro exercício, nesse primeiro ano, o exercício social não vai ter a duração de 1 ano, vai ter a duração somente de 6 meses, certo? Então a duração do exercício social é 1 ano e a data do término fixada no estatuto. Só tem 2 exceções. Exceções. Na Constituição da companhia, na Constituição, e se houver alteração estatutária.
Porque na constituição da companhia, esse exemplo que eu lhe dei, se eu abrir aqui a empresa em 1/7/2017 e eu coloquei com data final 31/12, o que é que acontece? Nesse ano de 2017, o exercício social vai ser de 1/7 a 31/12, portanto 6 meses, certo? 6 meses. Então, o exercício social é 1 ano, a data do término fixada no estatuto. Só em 2 situações nós teremos um exercício social diferente de 1 ano. Quando vai ser na constituição da companhia, ou então se houver alguma alteração estatutária. E aí vai ser diferente. Se houver alguma alteração estatutária que você mudar a data, naquele período também vai ser diferente de 1 ano. Certo? Beleza. Então, na Constituição e se houver alguma alteração estatutária. Não existe, pessoal, obrigatoriedade do exercício social coincidir com o ano civil. Você coloca lá em 31/12, a data fim. Certo? O estatuto ele tem que fixar a data fim dele. Claro que as empresas normalmente elas fazem, né, com esse exercício social, ficando em 31/12 até para objetivo de comparação com outras empresas, certo? 31/12, porque a maioria coloca 31/12, mas não existe a obrigatoriedade do exercício social coincidir com o ano civil, certo? E, conforme nós falamos, né, aí falamos muito das SAs, né, uma sociedade anônima. E nós temos uma outra sociedade, que inclusive, outro tipo de empresa, que inclusive é uma empresa que nós temos em maior quantidade, que são as chamadas sociedades limitadas. Que às vezes você vê isso na empresa, sei que lá SA, sei que lá limitada, e você nem sabe, acha que aquilo ali é um enfeitezinho que tem no nome, né? Não, aquilo ali é a forma jurídica dela. Uma SA, primeira coisa, o instrumento de constituição dela é um estatuto, certo? Ao passo que a limitada vai ser um contrato. A SA, eu já te falei, ele diz que independente, está lá na lei 6.400, que independente do objeto, ela é mercantil. Então, independente do objeto, ela é o quê? Comercial, certo? Essa aqui, ela pode ser comercial, mas pode ser civil, né? Uma limitada, certo? Essa SA, ela tem um capital dela dividido em ações. Esse aqui tem o limitada, tem o capital dividido em quê? Em cotas, certo? A administração de uma SA, pessoal, uma SA, ela é mais travada no poder decisório. Por que uma SA? Porque a SA, ela tem conselho de administração, ela tem diretoria, ela tem órgãos deliberativos, certo? Ao passo que a administração da limitada não, né? A limitada ela vai ser feita a administração por sócio ou por alguma pessoa contratada lá pelos sócios e aquele poder decisório é muito mais rápido, certo? Então o poder decisório de uma SA, é muito mais lento, as decisões são tomadas muito mais lentamente do que as decisões tomadas numa sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A administração vai caber a quem? Ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria, certo? Ou somente a diretoria, que vai administrar uma SA. Enquanto a administração de uma limitada vai ser feita por quem? Pelos sócios, ou então pode ser feita por um contratado lá, né? Mas normalmente é feita pelos sócios, ou por um não sócio. Pode também, né, ser administrar limitada. Então aí a gente vê, né, essas diferenças. Por exemplo, uma limitada, o sócio ele tem direito a se retirar da empresa recebendo o valor das suas cotas. No SA não. No SA só em determinadas situações que ele vai ter direito a se retirar da empresa, certo? Então essa empresa é a empresa mais volumosa em quantidade que nós temos, são as sociedades por cotas de responsabilidade limitada. As SAs são empresas, conforme nós vimos, mais complexas na forma de administração. Elas são divididas em capital aberto e capital fechado. A de capital fechado, elas são muito mais volumosas, as de capital fechado, e normalmente em rentabilidade, essas de capital fechado, elas têm dado mais rentabilidade. Beleza, pessoal? Então, olha só, nosso curso a gente vai fazer, né? A gente mostra aqui toda a parte teórica, dá uma repassada nos slides e resolve questões, né? O que é que acontece? Essa parte inicial, o curso,
nós vimos, é indicado aí para todos os níveis, né, para iniciante, para intermediário e para avançado. Essa primeira aula aí são esses conceitos básicos, introdutórios, né, que acaba, muita gente que já sabe esse negócio, isso fica até meio chato, mas a gente não pode começar a ver contabilidade sem falar disso aqui, né? Então vamos, né, mostrar aí rapidinho pra gente, isso é uma maneira da gente mostrando aqui também, uma maneira de fixar, de ajudar aí a consolidar, né? Então a contabilidade é uma ciência, aqui são vários conceitos, aqui vem um dos conceitos, é a ciência que estuda e controla o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua interpretação, análise e auditagem e servir como instrumento básico para o quê? Para a tomada de decisões. Então a grande coisa é fornecer informações para a tomada de decisões. É a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da gestão. Isso aqui é o conceito de Hilário Franco, um dos grandes doutrinadores aí da ciência contábil, né? No conceito oficial, nesse contexto, durante o primeiro Congresso de Contabilidade de 1924, foi formulado o seguinte conceito oficial. A contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativos à administração econômica. Orientação, controle e registros relativos à administração econômica. O objeto da contabilidade, o objeto de estudo aí da contabilidade é o patrimônio das aziendas. Entende-se por patrimônio um conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens, direitos e obrigações. E as aziendas são entidades, né, com ou sem fim lucrativo. A azienda pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser tudo, né, com ou sem fim lucrativo. Entidade com fins lucrativos são as empresas, ao passo que sem fins lucrativos são os entes públicos. Dessa forma, o objeto de estudo da contabilidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes aí a qualquer entidade, seja ela pública e privada, com fins lucrativos ou não, pessoa física ou jurídica. A finalidade da contabilidade é produzir informações que sejam úteis para os usuários. A finalidade é produzir informações que sejam úteis para os usuários. Para ser considerado útil, a informação ela deve possuir as características fundamentais de relevância e de representação fidedigna. Coloquei isso aqui, mas nós vamos, né, estudar bem detalhado que a informação, para que ela seja útil para tomar decisões, ela tem que ser uma informação relevante, que tenha relevância e tem que representar fidedignamente o que ela se propõe. Ou seja, tem que ser uma informação confiável para que ela seja útil. Que eu não posso tomar uma decisão com informação que não seja confiável, né? Então, para que ela seja útil aí na tomada de decisões, ela tem que ser uma informação relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe. As informações geradas pela contabilidade são para os usuários externos e não são feitas para atender a necessidade específica de nenhum grupo, né? O objetivo meio da contabilidade é controlar o patrimônio e o objetivo fim é fornecer informações sobre esse patrimônio controlado. O meio é controlar e o fim é fornecer informações. As informações geradas pela contabilidade, os usuários são internos e externos, certo? Agora, quando a gente vai ver, quando as demonstrações, isso aqui que eu passei, né, pra gente voltar aí, quando a gente vai elaborar as demonstrações, elas são preparadas para usuários externos. E basicamente aqueles três usuários lá. Quais são os usuários externos? Investidores, credores por empréstimo e outros credores. Os usuários internos podem usar? Pode, claro que pode. Mas as demonstrações, elas vão ser, olha só, elas são geradas pela contabilidade, são para os usuários externos, certo? Mas não é que os usuários, a gente viu, como usuário interno da contabilidade, quem, pessoal? Os empregados, a administração, são usuários internos da contabilidade. Agora, elas são preparadas, as demonstrações, elas vão ser preparadas para atender às necessidades diversas lá de quem? Dos usuários externos. O objetivo, né? O campo de aplicação, se atentarmos aí ao objeto da contabilidade e ao seu conceito, fica fácil delimitar o seu campo de atuação ao campo de aplicação, visto que é aplicado a todas as entidades que possuem um patrimônio a ser controlado, ou seja, a contabilidade se aplica às aziendas, que são entidades econômico-administrativas. Entidade econômico-administrativa são entidades que reúnem pessoas, patrimônio, ação administrativa e uma finalidade estabelecida. As finalidades, ela pode ser econômica, que visa o lucro, pode ser socioeconômica, que busca o quê? O superávit, reverter em benefício da classe, ou pode ser sociais, que é o caso das entidades públicas, União, Estados e o quê? E os municípios, né? Essa classificação das aziendas, ela pode ser feita quanto ao fim, conforme nós vimos, sociais, econômicos, sociais e econômicas, né? Se buscam lucro, se não buscam lucro, e quanto aos seus proprietários, pública e particular, ou pública e privada, né?
Essa pertence a um indivíduo, a um grupo restrito, e outros pertence ao poder público, né? Pertence à coletividade. Pode ser administrada pelo poder público ou pelo poder privado, mas pertence à coletividade. São as aziendas. Os usuários. Entre os usuários das demonstrações contábeis, olha só, as demonstrações contábeis, elas são preparadas, para você não entender. Uma coisa é ser preparada para os usuários externos. Agora, todo mundo pode usar. Agora, elas são preparadas para atender a necessidade dos usuários externos. É porque eles são os financiadores, de fato, da empresa. Entre os usuários das demonstrações contábeis, inclui investidores atuais e potenciais, empregados, credores por empréstimo, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governo e suas agências. Todos usam as demonstrações contábeis para satisfazer algumas de suas diversas necessidades de informação. Essas necessidades incluem investidores. Eles necessitam de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar, manter ou vender investimento. Os acionistas também estão interessados em informações que os habilitem a avaliar se a entidade tem capacidade de pagar dividendos. Empregados. Eles têm interesse em que na sua estabilidade, na lucratividade da empresa, na liquidez da empresa. Credores por empréstimo, esses estão interessados em informações que lhe permitam determinar a capacidade da entidade em pagar seus empréstimos e correspondentes juros no vencimento. Fornecedores, estão interessados, permita avaliar se a importância que lhes são devidas serão pagas. Clientes, são os que têm interesse em informações sobre a continuidade, né? Ou seja, compra em sua mão, são clientes, continuidade, especialmente quando tem um relacionamento a longo prazo. Governo, são interessados na destinação dos recursos e, portanto, nas atividades da empresa. Necessitam também de informações a fim de regulamentar as atividades da entidade, estabelecer políticas fiscais e servir de base para determinar a renda nacional e estatísticas semelhantes. O governo tem interesse na contabilidade, né? Regulamentar atividades, tudo isso. O público, as entidades afetam o público de diversas maneiras. Eles podem, por exemplo, fazer contribuição substancial à economia local de vários modos, inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. Funções da contabilidade, como azienda ou entidade econômica administrativa, a contabilidade vai ter a função econômica e a função administrativa. A função administrativa consiste em controlar o patrimônio, e a econômica está voltada à apuração do resultado, também chamado rédito, que vai ser aí o lucro ou prejuízo. Técnicas contábeis. A contabilidade é uma ciência e tem por objetivo o registro dos fatos contábeis, o controle do patrimônio e gerar informações úteis, né, para os seus usuários. Para que possa alcançar esses objetivos, são utilizadas técnicas da escrituração, das demonstrações contábeis, da análise das demonstrações contábeis ou de balanço, análise de balanço, ou auditoria. Essas são as técnicas. Escrituração é a técnica contábil que se encarrega do registro dos fatos que alteram o patrimônio. Tudo que alterar o patrimônio, a gente vai registrar através da escrituração. Vale dizer, toda vez que ocorrer alguma alteração nos bens, direitos e obrigações de uma entidade, essas alterações devem ser registradas por meio aí da escrituração. Assim, as alterações devem ser feitas tão logo se tenha conhecimento de sua ocorrência, resultando assim que a escrituração estará posta em ordem cronológica de dia, mês e ano. A técnica da escrituração está regulamentada no artigo 177 da Lei 10.404, não é? E pelo Código Civil. Segundo o dispositivo da lei, a escrituração das empresas deve manter registros permanentes. Nós vamos estudar isso aqui, né, escrituração detalhadamente, em obediência à legislação comercial, o princípio da lei, os princípios de contabilidade. Aí tem lá, o segundo, né, técnicas de demonstrações. A técnica das demonstrações contábeis está voltada à elaboração de relatórios resumidos, apresentando a situação patrimonial em determinada data, balanço patrimonial, a demonstração do resultado, as fontes de origem de recursos, suas aplicações, né, a demonstração de lucros ou prejuízo acumulado, além de outros demonstrativos. As demonstrações contábeis obrigatórias, segundo a Lei 6.404, são balanço patrimonial, DRE, demonstração de lucros ou prejuízo acumulado, demonstração de fluxo de caixa, sendo ela dispensada para quem tiver PL até 2 milhões, se for sociedade de capital fechado, né, e DVA para a sociedade de capital aberto. Auditoria compreende o exame de documentos, livros, registros, além da realização de inspeções e obtenção de informações de fontes internas e externas, tudo relacionado ao controle aí do patrimônio. A auditoria tem por objetivo averiguar a exatidão dos registros contábeis e das demonstrações contábeis no que se refere às alterações do patrimônio, né? Além de ser uma técnica contábil, a auditoria e análise de balanço também pode ser entendida como um ramo próprio aí da contabilidade. Técnica e ramo próprio, auditoria e análise de balanço. Análise de balanço é a técnica que se utiliza de métodos e processos científicos
na decomposição, comparação e interpretação do conteúdo das demonstrações contábeis, para a obtenção de informações analíticas. Veja-se que a análise não se limita ao balanço, entendendo também a outras demonstrações, né? É oportuno que se chame atenção ao fato que a auditoria e a análise também são especializações aí da contabilidade, não só a auditoria como a análise de balanço. Exercício social é tratado aí no artigo 175, né, quando ele fala, também chamado de período administrativo ou período contábil, esse exercício social. Representa o período de tempo em que, ao seu final, a direção da entidade elaborará e divulgará os relatórios contábeis. Este período, olha só aí, poderá coincidir ou não com o ano civil, conforme dispuser em seus estatutos e pela observância da legislação fiscal. A lei das SAs estabelece em seu artigo 175 que o exercício social terá duração de 1 ano e ao cabo deste fará elaborar as demonstrações financeiras. Então está aí 175. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada em seu estatuto. Data do término. Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Ele não fala se para mais ou para menos. Então se você está elaborando lá, né, em outubro, ele poderia ser aquele exercício social só de 3 meses ou de 15 meses, né? Porque aí não fala nada. Demonstrações financeiras. Ao fim de cada exercício, fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou préjuízos acumulados, de acordo com a Lei 6.404, DRE, demonstração dos fluxos de caixa, e se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Sociedade anônima vezes sociedade limitada, versus, né? Existem diferentes formas de organização jurídicas possíveis de serem adotadas pelas empresas no país. Dentre estas, sem nenhuma sombra de dúvida, as mais importantes são as sociedades anônimas e as sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Sociedade anônima é mais propícia a sociedades de maior porte, né? As principais empresas de nosso país são organizadas aí dessa maneira, nesse tipo. As principais empresas, as grandes empresas, são organizadas em forma de SA, mas em maior número são as limitadas, certo? Nesse tipo de organização, os controles internos eles são mais rígidos. Existe um conselho fiscal para tomar conta da administração. A administração da sociedade é feita por um órgão, conselho de administração ou diretoria, levando a maior qualidade, mas menor agilidade nas decisões. As decisões elas são mais travadas, mais demoradas, né? E o custo de manutenção desse regime é maior que o das limitadas que não possuem conselho ou diretoria. Disciplinadas pela Lei 6.404, né? De fundamental importância o nosso estudo, principalmente o artigo 175 ao 205. Nós já vimos aqui 175, 177, 177, tá vendo aí, né? Daqui a pouco já viu tudo. As sociedades anônimas possuem as seguintes características. O capital dela é dividido em quê? É dividido em ações. O documento de constituição é o quê? É o estatuto. Este indicará, dentre outras coisas, a quantidade, o tipo de ações, o objeto da sociedade. Sua administração vai competir ao conselho de administração ou à diretoria, ou somente à diretoria. E serão sempre consideradas o quê? Mercantis, ou seja, comerciais, independente do objeto. As sociedades anônimas são empresas cujo capital é dividido em ações, que pode ser, né, capital aberto. Nesse caso, as ações podem ser vendidas para qualquer pessoa ou empresa no mercado financeiro com o intuito de gerar capital, né, e a divisão das ações só ocorre, capital fechado, a divisão das ações só ocorre entre os sócios acionistas, né, que são internos, que ficam responsáveis em levantar aí o capital. Sociedade por cota de responsabilidade limitada. Esta forma de organização jurídica é mais propícia à sociedade de menor porte. Nesse tipo de organização, os controles internos são menos rígidos, a administração é feita por um diretor designado no ato constitutivo, levando a menor custo e maior agilidade. E o custo de manutenção desse regime é menor que o das SAs, visto que não possui conselho ou diretoria. Esta forma jurídica de constituição de empresa é regulada atualmente pelo novo Código Civil. Nas hipóteses de omissão da referida lei, devem ser obedecidas por analogia à Lei 6.404. Embora nem todas as normas da Lei 6.404 possam ser aplicadas limitadas, aquelas relativas à elaboração das demonstrações contábeis são perfeitamente aplicáveis. Suas principais características são: o capital é dividido em cota. As empresas têm um capital dividido em cota, enquanto a SA tem um capital dividido em quê? Dividido em ações. Seu documento de constituição é o contrato social, que indicará, entre outras informações, o número do sócio, a atividade, o valor da participação de cada sócio.
A administração é exercida por um sócio administrador ou, né, eles podem nomear uma outra pessoa que não seja sócio, né, também. Indicado no contrato social para gerir e representar aí a sociedade. Podem ser sociedades civis ou comerciais, dependendo do objeto desenvolvido. Ela pode ter tanto civil, né, cíveis como comerciais. Beleza. E aí, né, para a gente concluir aí essa parte inicial, a gente comenta aí dessas sociedades de grande porte. Com a alteração que houve em 2007, já não tão recente, né, mais de 10 anos já, o artigo 3º da Lei 11.638 de 2007 cria a figura da sociedade de grande porte, ou seja, sociedades que, ainda que não constituídas sob a forma de SAs, estarão obrigadas a escriturar, elaborar demonstrações contábeis e contratar auditoria independente nos termos da lei das SAs. Considera de grande porte, para tais fins, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiverem no exercício social anterior ativo total superior a 240 milhões, né, ou receita bruta anual superior a 300 milhões de reais. Ou seja, uma limitada que atingir tais parâmetros será obrigada a seguir os comandos contábeis exigidos para as SAs relativas à escrituração, elaboração de demonstrações e contratação de auditoria independente. Observe, né, que tais empresas não estão obrigadas a elaborar as demonstrações como estão as SAs, né, relativa à escrituração, elaboração e contratação aí de auditoria independente. Agora, né, a gente vai ver aí nessa primeira parte se a gente conseguiu, né, assimilar aí esses conceitos introdutórios. Contabilidade vai ser uma parte bem gostosa da gente trabalhar. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por contabilidade. Mas essa primeira aula, esses conceitos e uns básicos, né, a gente não pode pular isso aí. Então a gente tem que ver, né, mas eu compreendo que não é a melhor parte aí da contabilidade. Mas vamos ver aí os exercícios, né? Com certeza a gente vai conseguir aí detonar aí nos exercícios e a gente vai evoluir cada vez mais. Primeira questão, a contabilidade é considerada uma ciência social e também exata. Falso, né? Contabilidade não é considerada contabilidade ciência exata, né? É uma ciência social. Portanto, falso. A contabilidade tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades. Seu principal objetivo é controlar o patrimônio das entidades, né? É como eu te falei, você vai vir aí como objetivo controlar o patrimônio, isso é o objetivo meio, e pode vir como objetivo fornecer informações, certo? Mas está certo, é controlar o patrimônio, isso é o objetivo meio, né? Portanto, verdadeiro. A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações aos seus usuários. A principal finalidade da contabilidade vai ser fornecer informações aos seus usuários para auxiliar na tomada de decisões. Que isso poderia vir como objetivo final, poderia até vindo em algumas provas e bota como objetivo fornecer informações. Tá vendo que isso é a finalidade e se viesse daquela outra forma, aquilo seria o objetivo final. Certo? O objetivo meio é controlar, com o objetivo final de fornecer essas informações. Os usuários das informações produzidas pela contabilidade podem ser administradores, acionistas, fornecedores, investidores, instituições financeiras, governo e inclusive pessoas físicas. Verdadeiro. Olha só. Uma coisa é o usuário da contabilidade. O usuário da contabilidade, todos vão poder ser usuários da contabilidade. Outra coisa vai ser para quem aquelas demonstrações contábeis vai ser elaborada. Elas serão elaboradas para os usuários externos, certo? Para os usuários externos. Não é que os usuários internos não possam usar, mas elas são elaboradas para os usuários externos. Então, portanto, aí o que é que vai estar correto? O 2, o 3 e o 4 estão corretos. Portanto, a assertiva correta é a assertiva letra B de bola. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente dá uma paradinha e a gente volta aí no próximo bloco, resolvendo aí as questões relativas aí à nossa aula 1. Até já!